Fala, fiapeiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Moisés Silva e nós somos a TV Fiapo. E hoje nós estamos aqui, pessoal, entrevistando o jogador do Altos, Cleiton Robozão, um jogador que está fazendo muito sucesso nesse time do Altos, o jogador que deixou o Davi Luiz no chão, que fez aquela jogada épica que todos vocês lembram e que ficou marcado na história do Altos. Robozão, é uma honra estar aqui Isso contigo, aí, mano. uma honra, viu, Moisés? Tamo junto, rapaziada, vamos que vamos. Eu como altoense, eu fico muito feliz em estar entrevistando um jogador do Altos. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre quem é o Cleiton Robozão. O Cleiton que começou no Americano do Maranhão e nasceu na cidade de Cajari, no povoado São Miguel dos Correios. Robozão, fala um pouco mais sobre a tua localidade, onde tu começou, né? Sobre os teus amigos, como foi o teu começo na tua cidade. Moisés, como eu falei, é um prazer, né? Estar aqui nessa entrevista com você. Cara, assim, eu sou de uma cidade bem pequena, um interior bem pequeno, né? Que é o povoado, eu gosto de citar o nome do meu interior, né? Do meu povoado, São Miguel dos Correios, porque a gente não pode esquecer a raiz, não pode esquecer, né, de onde veio. Então, lá foi onde tudo começou, lá era onde eu fazia os meus treinos, né? Não tinha as condições, então, assim, é lá onde foi, além de ser de lá, além de ser criado, além de ter minha raiz de lá, era onde eu utilizava muito para fazer os meus treinamentos e tentar melhorar alguns aspectos. É isso, pessoal. Cleiton, uma pergunta para você. Quem é o Cleiton Robozão? Uma pergunta interessante, né? Cara, o Cleiton Robozão, né? O Cleiton é o pai do Azaf, né? Casado, né? Com a minha esposa, a Zenache, e é um cara que, né? O Cleiton é um cara que tem batalhado do dia a dia, né? E junto com minha família a gente tem dado os passos largos aí para frente. A gente sabe, né, que o futebol ele faz parte, né, do cotidiano do brasileiro. Qual foi o momento da tua vida que tu pensou, cara, eu quero ser jogador de futebol, eu quero fazer disso na minha profissão? Teve alguém importante na tua vida que te ajudou, que disse, ó, você tem capacidade? E como foi esse momento? Moisés, cara, primeiramente eu acredito que quando você tem um sonho, você tem que acreditar em si mesmo, né? E acreditar em si mesmo, que você tem condições de chegar, tem potencial de chegar, independentemente das dificuldades. E assim, cara, no momento que eu vi assim, que tinha potencial para vivenciar o momento no futebol, né? Eu falo isso e eu me emocionei, foi quando o professor Alcemir, da cidade de Penalva, que é uma cidade vizinha, que é próximo do meu interior, ele criou uma escolinha. E ali ele deu oportunidade, né, pra rapaziada ali próximo. Cara, e quando ele criou a escolinha, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, estava indo pro campo pescar, eu me lembro que foi ajoelhar no chão e agradecer a Deus. Eu disse, cara, agora vai ser o início de um pontapé inicial aí para mim alcançar meu grande sonho de ser jogador de futebol. Então ali foi onde começou a dar um início e uma esperança de que poderia chegar, né, no time profissional. Cleiton, a gente sabe, né, da sua história, você já deu uma entrevista falando, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre um momento difícil que você passou na sua vida, né, que foi o momento que você ficou sem jogar. É, a gente sabe que você se emociona muito quando fala, né, sobre esse momento, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre a tua superação, como foi passar por esse momento, e esse momento ele foi importante para que você chegasse hoje a viver esse momento grandioso que você está vivendo no Altos? Moisés, cara, com certeza, assim, o futebol ele é a única profissão que quando você para, né, ele te deixa um ponto de interrogação bem grande, né? Realmente você quer parar? É isso que você quer? Só que o futebol ele te maltrata, cara. Quando você para sem a sua vontade, ele vai te apertando todos os dias. Então, assim, quando tu vê que pessoas vão conquistando, pessoas vão conseguindo, você vê a história de pessoas que, cara, hora eu tava jogando na várzea, hora eu não tinha mais expectativa e voltei. Então, por que que, assim, cara, eu me emociono muito com isso? Porque quando eu parei, eu não era a minha vontade. Então ficava dentro de mim um ponto de interrogação. É isso que você quer, cara? Você tem potencial, você pode chegar, você pode viver disso.
né? Você pode não só viver, mas você pode influenciar outras pessoas, outros garotos aí que têm o sonho de ser jogador de futebol. Então, assim, cara, no momento que eu parei, que eu fiquei esse tempo parado, foi um momento difícil, cara. Foi um momento difícil, eu me emociono muito com isso. Foi um momento que eu não queria, eu não aceitava, mas assim, eu tive que dar uma pausa porque cara, eu tenho minha família hoje, tenho minha esposa, quero construir família, não quero mais. Me frustrei com o futebol, como eu falei. Fiquei frustrado mesmo, porque o futebol também ele te frustra, Moisés, ele te decepciona. O futebol ele faz tudo isso, né, com a gente. Então, assim, a gente no momento que eu fiquei parado, eu sempre treinava, sempre ia para o meu interior, chegava, né, olhava assim a realidade da minha família, né, da minha mãe, né, eu olhava também no meu interior cara, eu posso chegar em grandes clubes, eu posso trazer também projetos sociais para dentro da minha comunidade, fazer com que pessoas que não tiveram a mesma, né, jovens que não tiveram a mesma expectativa que eu, né, possam chegar até mais longe. Então, assim, cara, foi um momento muito difícil para mim, de muitas frustrações, mas que Deus, ele te deixa um pontozinho ali de esperança, né? E aí eu acredito que também foi um momento que Deus fez com que eu me aproximasse dele, né? E assim, acredita, né? Acredita primeiro em você mesmo e deposita a confiança total em Deus. Então, cara, no momento que eu comecei a fazer aquilo, né? Comecei a me aproximar mais de Deus, comecei a trabalhar como se eu estivesse em um clube, treinar como se eu estivesse em um clube. Aí deu essa volta aí a gente, né, voltou ao cenário do futebol profissional. Baseado nessa sua história, você teve um momento de superação e depois você voltou a jogar. E hoje você vive um momento muito especial no Altos. Cleito, depois dessa sua volta, né? Você passou por alguns clubes, né? Você tem jogado bem em todos os clubes que você passou. Mas eu queria te perguntar, esse momento no Altos, você considera a melhor fase da sua carreira? Cara, assim, ó, na minha volta, eu tô vivendo 2 momentos muito bons na minha vida, muito importantes na minha vida. O primeiro momento foi na minha volta, quando eu jogo saio da B, ali do Maranhense, e vou para a Série A com o Chapadinha. Ali no Chapadinha, e quando eu falo que Deus ele deixou tudo preparado para a hora certa, cara, porque foi, eu fiquei o primeiro turno, quase o primeiro turno todo do Maranhense, até a penúltima rodada sem poder jogar, por questão de problema de transferência do clube da série B para a Série A. E, Moisés, a gente estava brigando para não cair já na competição, né? O clube estava brigando para não cair. E, assim, vinha aquela desconfiança da diretoria, será que esses atletas a gente bota eles no bid, vão resolver a nossa situação, ou não é melhor a gente contratar? Então ficou um impasse. Só que eu continuava trabalhando, eu continuava focado ali dentro do clube, independentemente se ia jogar ou não. Então, assim, então quando você fala de momento, quando no último jogo do primeiro turno do Maranhense, eu me lembro que eu venho, e aí a gente faz um jogo contra o Tum, eh, e ali eu jogando titular 90 minutos, cara. E assim, no, no, ali foi onde tudo se selou, sabe? Onde eu falei assim, Deus está no controle, daqui para frente as coisas vão se clarear, daqui para frente tudo vai dar certo. Durante os 90 minutos, jogo bem jogado, tudo acontecendo, mas nada de sair gol. Cara, eu me lembro que eu tenho até essa entrevista, e eu me lembro que eu falei com Deus durante o jogo, né? Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade de a gente sair daqui com os 3 pontos e eu fazer o gol, que seja feito a tua vontade. Mas se eu não fizer o gol, né, a honra, a glória, né, ela vai ser dada a ti do mesmo jeito. E eu me lembro, cara, que foi praticamente o último minuto de jogo, praticamente o último lance. Eu saí da ponta, fui para dentro, como centroavante, treinador que botou o treinador Fumê, que eu tenho uma gratidão imensa também por ele, o Iltinho. Cara, e uma bola sobrou lá, sobrou para mim de cabeça, eu fiz 1-0 pra gente. E aí aquilo ali eu me lembro que eu me emocionei muito, sabe? Eu chorei muito porque eu tava vivendo um momento que. E assim, aí você fala de momento, cara, hoje no Altos é um momento que eu vivi lá, um momento bom, é que eu tô vivendo um momento excelente, sabe?
depois dessa minha volta aqui, é um momento excelente, porque você fazer grandes jogos, né, como você falou, não saiu tantos gols, mas, né, fazendo o que temos feito com assistência, né, contra grandes equipes. Então isso para mim eu acho que é um momento que eu tô vivendo e quero viver aí por muito mais tempo, né? No Altos ou em outro clube, mas quero viver por muito mais tempo. Uma coisa importante a se falar nesse momento, e que é até interessante, é que nos jogos do Altos, contra times de Série A, você participou de todos os 4 gols do Altos contra esses times. Contra o Sport você sofreu um pênalti, contra o Vitória você deu uma assistência, e contra o Fortaleza você deu uma assistência e participou da jogada do primeiro gol. Como é que você se sente sendo protagonista, muitas das vezes, nesse jogo contra o time de Série A, time de Libertadores, time de Sul-Americana, time que está jogando o Campeonato Brasileiro? Como você se sente sendo protagonista do Altos nesses momentos? Fazendo resumo, Moisés, tudo isso, é você parar e olhar para um cara que está aqui na tua frente, e olhar assim e ter a certeza que era um cara que não tinha expectativa nenhuma, até anos atrás. E aí você olha para um cara que não tinha expectativa nenhuma, que já estava desistindo do futebol, que já não tinha por que voltar para o futebol, né? Se frustrou por tudo que aconteceu, pelas mentiras, pelas coisas que aconteceu. E aí você olha para um cara e eu consigo te resumir isso fácil, sabe? Sabe, Moisés? Porque hoje quando eu entro em campo, Moisés, tudo isso que eu, tudo isso que eu vivi passa como lembrança na minha cabeça, sabe? Então, assim, primeiro vem a minha família, né? Vem minha esposa, meu filho, vem minha mãe, né? Vem tudo aquilo que eu vivi. E quando eu entro contra esses grandes times, primeiro que eu me lembro que anos atrás eu não teria essa oportunidade. E que hoje eu estou tendo essa oportunidade. E se eu estou tendo essa oportunidade é porque Deus permitiu eu viver ela. E se Ele permitiu eu viver, eu tenho que viver ela com alegria, né, com vontade de vencer, com vontade de dar o meu melhor. Então, quando eu entro dentro de campo, Moisés, eu entro com alegria e dizer assim, independentemente de como vai ser o jogo, eu vou fazer com alegria. Vou fazer com a certeza de que vai dar tudo certo. Que tudo aquilo que passou, tudo que tentaram fazer para que interrompesse a minha trajetória no futebol, eu vou viver. Então, cara, viver momentos contra a Fortaleza, contra a Sport, contra a Vitória. Não só viver, não só jogar, mas você dá uma assistência, né? Você dá um passe que decidiu uma partida, você dá um passe que deu um resultado fora de casa, sabe? Cara, é algo que isso para mim é muito surreal, nunca jamais passar na minha cabeça. Então, tá vivendo isso, para mim hoje é fácil, eu vou te dizer. Por tudo que eu passei hoje é fácil. Para a gente conhecer muito mais do Robozão, eu vou fazer um quiz, né? E ele vai responder. E, Robozão, primeira pergunta: fazer gol ou dar assistência? Fazer gol, Ser artilheiro ou fazer o gol do título? ser artilheiro, Time do coração: Flamengo, futevôlei ou fute-mesa? futebol, Arrancada contra o Fortaleza ou pênalti sofrido contra o Sport? arrancar contra o Fortaleza. É, isso aí. Rapaziada, e para finalizar essa entrevista, Cleito, deixa seu recado aí para quem tá começando no futebol, uma palavra de motivação e manda um recado para a torcida do Altos. Rapaziada, um recadinho assim, para quem tá começando, para quem já começou e deu uma parada, é que, cara, não desista. Primeiro acredita em você mesmo, né? Não dê ouvido pro que os outros falam, achando que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você não vai chegar longe. Não, acredita em você mesmo, continue sonhando, né? Vai em frente, né? Abraça seu objetivo, mas uma coisa principal, coloca Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar e você trabalhando, lutando para vencer, você vai conseguir, beleza? E mandar um abracinho aí para a torcida do Altos, né? A gente conta muito com vocês nessa Série D. Também um beijo, um abraço aí para toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, todo o meu interior ali do povoado São Miguel dos Correios, de Cajari. Um abraço, tamo junto.